Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run, o podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhadas de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Esse podcast é patrocinado pela All Out e está sendo gravado no estúdio Estema. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre nutrição, corrida e o momento que muitas mulheres estão vivendo hoje em dia. Um momento em que mais mulheres buscam treinar forte e buscam por performance, mas ao mesmo tempo, somos bombardeadas por conteúdos que nos incentivam a comer menos. Dietas extremas, pratos minúsculos, soluções rápidas, canetas de emagrecimento, tudo isso voltou com muita força. Magras. E a pergunta que fica é, como isso conversa ou entra em conflito com a vida de quem corre, treina e quer constância? Ah, e só um adendo importante, que esse episódio pode gerar algum gatilho. Bora começar essa conversa? E pra falar sobre alimentação, nutrição, a gente tá com uma convidada incrível que não poderia ser mais adequada pra falar desse tema. Ela é nutricionista esportiva, atende mulheres que correm, treinam e vivem na prática essa equação entre treino, alimentação e vida real. E obviamente ela acompanha de perto o impacto dessas tendências que acabam tendo no desempenho, na nossa saúde e na relação das mulheres com o corpo e com o esporte. Hoje a gente recebe a Dani Jodar. Seja muito bem-vinda! Eba, obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá muito feliz, eu acho que esse tema é muito relevante para todas as mulheres, né, que estão sendo metralhadas de vários conteúdos. Então, acho que a gente vai poder abordar bastante coisa aqui que tem impactado a vida da mulher que corre. Mas antes da gente começar a ter essa conversa, que eu acho que vai render, temos muitas perguntas para Dani hoje. Conta um pouquinho, para quem ainda não te conhece, quem é a Dani dentro e fora da corrida e da nutrição? Bom, eu sou a Dani. Até estava conversando com a Má antes. Ela estava comentando que ela passou pelo processo de transição de carreira, tá passando. E eu passei também, inclusive eu também fiz direito. E acabei indo para nutrição no momento que eu quis me tornar vegetariana. E aí, nesse processo de mudança da minha alimentação, eu comecei a estudar sobre o assunto e percebi que eu estava gostando muito daquilo, totalmente diferente do direito, que eu era completamente infeliz, mas mantive, né? Normal, amiga. Tamo junto nessa. Mantive porque eu não tinha plano B. Mas a partir do momento que eu entrei, assim, no mundo da alimentação, aquilo brilhou meus olhos e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E migrei totalmente pra essa nova área. Você chegou a acabar a faculdade de Direito? Eu fui até o 7º semestre. Nossa! Você fez onde? Eu fiz no Mackenzie. Nossa! Que período? Será que a gente... Quer dizer, ano, assim? Eu comecei em 2011 e fui até 2013. Nossa! Não, acho que eu comecei em 2013 e fui até 2016. Aí, em 2016, eu troquei. Já fui direto. Acho que em 2016 ou 2017 já entrei na nutrição. E finalizei em 2020. Então, eu acabei ali na pandemia. E comecei a atender online porque era o período da pandemia, o que foi muito bom, né? Que é aquela experiência que eu não precisei ter um espaço físico. Me adequei ali no computador e fui fazendo ali as consultas com os pacientes, primeiro amigo e tal, né? Então, eu entrei no mundo da nutrição dessa forma. E ali, acho que 2023, talvez, estava sendo o boom da corrida. E eu lembro muito, assim, de uma época que eu tava correndo com meu namorado no parque. Eu vi tanta gente correndo, eu falei, caraca, o esporte é o futuro, porque as pessoas vão querer estar cada vez mais ativas, se movimentando e tal. E eu vi aquela paixão, assim, de tão cheio o parque, porque antigamente não era essa loucura que é hoje, né? Falei, nossa, acho que eu preciso me aprofundar nesse tema. E aí, pra trazer a esportiva pra minha vida, eu busquei uma pós-graduação, mas também entrei mais no universo da corrida, correndo na prática, né? Porque até então, assim, era aquela coisa de vou correr na esteira, fazer um cardio básico, isso foi, tipo, muito nova, né? Quem nunca correu na esteira pra, sei lá, tentar emagrecer ou pra manter ali uma atividade física qualquer. Então, eu tinha esse contato básico de corrida na esteira, na academia do prédio. E aí, eu fui entrando mais no universo da corrida, de buscar assessoria,
3 treinos por semana, entender o que é gel, essa coisa de ter o treino fracionado, né? Mas, ao mesmo tempo, vem muita cobrança e é difícil a gente conciliar, né, com a rotina de trabalho. Então, em algum momento, assim, eu me vi me pressionando e, ao mesmo tempo, tentando me entender se era isso que eu queria fazer. Tipo, será que eu quero correr 3 vezes na semana, seguir uma planilha, bater meta de pace, fazer provas e tal? Será que eu me encaixo tanto nisso ou eu tô tentando pertencer a uma moda, sei lá? E aí, cheguei a fazer algumas provas, mas nunca fiz nada muito longo, até porque acredito que o meu biotipo não favorece tanto, e eu teria que buscar ajuda mecânica, tal. E aí, meu trabalho foi ficando muito intenso a ponto de eu ir reduzindo as corridas durante a semana. Mas eu ainda mantenho, porque eu acho que nada libera tanta endorfina e bem-estar quanto a corrida, né? Vocês sabem muito bem. Exato, é Então, ela viciante. faz parte da minha vida, mas não como já foi alguns anos atrás, assim. E hoje, eu vejo que eu ajudo mais pessoas que estão buscando se nutrir e ter o suporte da nutrição para a corrida, né, com a nutrição esportiva, do que eu, de fato, ali como corredora assídua, por mais que eu ainda goste do esporte, né. E como nutri esportiva, o que você mais recebe de atleta? É corredor ou você recebe de todas as modalidades? Assim? Não, é mais corrida especificamente, assim. Às vezes tem uma natação, uma bike, mas a corrida é presente quase 100%, assim. Você atende mais mulheres hoje ou... É bem mesclado, mas o foco sempre vai ser mulher, né? Não tem como. A comunicação vai ficando mais feminina e você vai criando apego até por passar pelas mesmas situações, né? Tem algumas questões hormonais, assim, então você sempre acaba atraindo coisas que você passa, o que você gosta. Mas eu tenho vários homens que eu atendo também, acho ótimo, que são práticos, fáceis de lidar, seguem bonitinho. Não passam pelo que a gente passa, então não tem tantas dificuldades, né? Mas atendo dos dois. Ah, legal. Então a gente vai agora conhecendo um pouquinho a trajetória da Dani, inclusive tá depois na descrição aqui do episódio, quem quiser estiver buscando uma nutri esportiva, mas a gente vai começar então agora aí pra esse lado da nutrição e tirar algumas dúvidas que não só a gente tem, mas obviamente imaginamos, né, que muitas de vocês acabam tendo também. Primeiro, o que você mais tem visto no consultório? De forma geral, assim. Então, eu sempre peguei emagrecimento, e se na nutrição você não nicha para outra coisa, o emagrecimento sempre vai cair no seu colo, né? Então, eu sempre trabalhei com isso, mas hoje em dia tá um foco um pouco diferente. Porque o emagrecimento, o querer estar magra, é uma coisa que sempre acompanhou, não é uma coisa nova, né? Sempre esteve na nossa vida há décadas. Só que hoje tá muito mais fácil você atingir essa magreza. Então, tá tendo um pouco de conflito, assim, o quanto essa magreza é de fato saúde ou é uma pressão que tá sendo imposta para que você atinja e você se sinta bem dessa forma, sabe? Então, tá sendo um pouco difícil de até dissociar para as pessoas se isso é saúde, se isso é um padrão estético que você tá almejando só porque sua amiga também tá tão magra quanto. Então, tá num contexto, assim, de muitas novidades, até porque hoje essa potência do emagrecimento está muito facilitada por conta do uso das medicações, né? E Dani, você comentou, bom, que a gente estava falando no início, na verdade, que você migrou para essa parte de nutrição esportiva, mas não necessariamente, então, todas as pessoas que te procuram com esse viés mais da performance ou mais do esporte. Eu só queria que a gente, agora no começo, fizesse só um paralelo do que seria uma nutri, convencional, para uma a vida que a gente leva ali no dia a dia, e outra que mais voltada pro esporte, porque a gente meio que tem a nutrição clínica, tá, onde a pessoa vai tratar de uma reeducação alimentar, de mudança de hábitos, e acaba envolvendo um pouco esse processo de mudança de composição corporal, a partir do momento que trabalha a parte do emagrecimento. E na nutrição esportiva, você foca nos esportes específicos, né? Que entre ali o endurance e a corrida. Mas na parte esportiva também tem a questão estética. Tá. Então, entra também essa questão do emagrecimento, ganho de massa muscular, que seria a hipertrofia. Então, teria isso de forma mais nichada. Mas na nutrição tradicional, seria trabalhar a alimentação com a pessoa e até, inclusive, tratando doenças crônicas, por exemplo, né? Então, a pessoa pode ter lá diabetes ou obesidade. Então, você entra com uma alimentação específica
para tratar essa parte. Uhum. E aí, existem as diversas especializações, né? Mas quando você é clínica, meio que você pode atender de tudo, assim. Quando você não especializou de fato, por exemplo, parte intestinal. Entendi. Entendeu? Uhum. E o que mudou, né, desde que você começou, obviamente, estudando mais sobre esse âmbito da nutrição esportiva? O que você vê que tem mudado, principalmente na nutrição esportiva feminina, nos últimos anos? Isso é interessante, porque atualmente a gente vê mais mulheres no esporte, né? E buscando entender mais sobre o corpo, entender mais sobre a alimentação, querendo performar mais naquela modalidade, que antes era só uma coisa para ficar magra e hoje já passa a ser um hobby, um prazer, um momento ali onde ela descarrega tudo que ela sente, passa, enfim. Então eu vejo mais mulheres buscando isso como uma questão de tipo, não era só para homens, eu também posso ser boa no esporte e no trabalho e na vida pessoal e tal. Então é muito legal ver as mulheres se identificando com algo que não necessariamente é, sei lá, uma musculação, uma academia, uma coisa mais tradicional, né? Uhum. Então, essa busca pelas mulheres quererem ter mais saúde através do esporte é muito interessante. Mas, claro que a magreza sempre tá ali atrás, né? Então, antes, é o que eu até estava falando, eu acho que a corrida era muito atrelada a emagrecimento. Então, vou correr para emagrecer. Hoje, a gente sabe que é um esporte que não necessariamente a pessoa vai emagrecer. Uhum. Às vezes, até ela pode engordar. Porque se ela não tiver um acompanhamento adequado, ela pode ter muita fome e não saber como tratar, ou na verdade não é nem tratar, é como compensar isso de forma adequada com a alimentação, porque é o corpo ali pedindo por energia, então é muito fácil ter muita vontade de comer, até às vezes compulsão, qualquer outro desequilíbrio dessa forma. Então eu acho que hoje em dia o foco da magreza tá um pouco mais agressivo, talvez, né? E usar o esporte para essa finalidade pode ser prejudicial para a saúde. E, assim, as meninas que chegam lá no seu consultório querendo, sim, buscar performance, que estão no esporte já, essa prática mais inserida na rotina, que não levam... Aliás, levam como um hobby, mas um hobby mais... querendo, tipo, ser boa naquilo. Você sente que mesmo essas atletas também vêm com o objetivo de emagrecer? Ou é sempre, não, eu faço o que for preciso pra performar bem isso daqui? Não, é quase zero, assim, as pessoas que focam somente no esporte. Eu acho que isso fica muito atrelado se for uma pessoa de alto rendimento elite. Se é atleta amador, se faz por hobby, tá ali só pra usar como algo esporádico, né? Pra, sei lá, ser um hobby de fato. Sempre vem uma questão estética em conjunto que fica duas dualidades difíceis de lidar. Porque performance é um caminho e emagrecimento é outro totalmente diferente. Exato. E assim, o conceito disso é difícil da gente entender, sendo que na prática a gente queria os dois juntos, né? Então assim, como que eu não posso ser magra correndo e ter uma estética que me agrada? É que a questão da performance é você dar o máximo de combustível para aquele corpo performar bem na atividade física. Então, é ter condições de desempenhar da melhor forma possível, sem afetar a sua saúde. E o emagrecimento é reduzir calorias, é déficit calórico, é você estar em contato com pouca comida, a menos do que você está gastando, né? Tem que ter esse desequilíbrio, essa conta negativa, digamos, para que aquele corpo possa ter um resultado estético esperado. Então, assim, se um lado é a corrida precisando de combustível, o emagrecimento é você tirando um pouco desse combustível. Então, como que a pessoa vai ficar magra do jeito que ela deseja e performando bem como ela deveria? Então, são caminhos diferentes que, na prática, eu acho que a gente consegue ajustar e alinhar com hábitos saudáveis, desde que ela esteja realmente seguindo o que, por exemplo, a Nutri propõe. Mas, na prática, eu sei que é difícil, porque às vezes é muita comida. E aí, a cabeça da paciente ali, da corredora em questão, pode ver e falar, cara, eu não consigo comer tudo isso, ou por tanto que ela precisaria, né? Ou tenho medo de comer tanto, começar a engordar. Então, assim, é delicado conciliar os dois, porque são caminhos totalmente diferentes. E é até uma experiência pessoal, assim, eu sei, na verdade, que nos meus ciclos de maratona, todos eu ganhei um pouquinho de peso no final, e obviamente que minha cabeça ficava muito... Eu nem me pesava, eu normalmente no finalzinho do ciclo eu nem gosto de me pesar no Nutri, porque meu foco é, cara, eu quero pensar na minha maratona e eu quero tá bem pra maratona, mas esteticamente é algo que eu
sei que acaba ali deixando de lado, mas logo que acaba o ciclo, é uma coisa que eu busco voltar a olhar. É difícil, assim, né? E é uma coisa... Eu vejo muitas mulheres fazendo esse movimento, que entregam... Principalmente mulheres, a gente tá falando de mulheres que às vezes estão no ciclo de maratona, estão no triatlon, e que chega perto da prova-alvo, eu, pelo menos, sinto que a nossa cabeça faz um shift de, ok, agora meu corpo é pra prova. E eu quero... Dane-se um pouco a estética, eu quero... ali entregar o meu máximo. Mas é muito ali setado e muito vinculado a um objetivo muito claro, com começo, meio e fim, assim, né? Então, eu até conversando com algumas amigas, eu vejo que todo mundo reclama um pouco ali no final, que não tá se sentindo bem, mas pelo menos eu tenho visto muito movimento legal das meninas, ok. Gente... Vou aceitar a causa, né? Exato, tipo, vou comer, tô correndo bem, cara... Depois eu resolvo, E muitas pessoas que ao mesmo tempo, durante o ciclo de maratona, tentaram não comer tudo e ficou com essa questão da estética muito forte na cabeça e se lesionou no ciclo. Ou quebrou na prova. Então, assim, gente, se vocês escolhem fazer um esporte de alto rendimento e que exige bastante uma maratona, negligenciar a suplementação porque não quer tomar X-géis, tipo, não, a Nutri passa pra você tomar um gel a cada 25 minutos, e você fala, não, e se eu jogar a cada 40 minutos? Assim, essas pequenas sabotadinhas em um ciclo de maratona pode te fazer perder uma prova, né? Então, eu imagino que você é mais quase uma Nutri com um pouco de psicólogo ali pra tentar. A gente tava falando disso. Nutriterapeuta, porque é isso. No começo, as pessoas falam, eu quero performance pra desempenhar bem em X maratona. Mas se der pra emagrecer um pouco, vai ser ótimo. E aí eu explico... eu sou essa pessoa. Mas é muito comum, né? Todo mundo. Aí eu explico essa divergência, mas falo, vamos fazer o possível pra te manter feliz com o seu corpo. E aí, ao longo do processo, é muito o que você falou, a pessoa vai se engajando porque ela quer ir super bem naquela prova-alvo dela. E tem muita gente que foca nisso e vai. O interessante é que, assim, quando você dá combustível pro corpo, ele desempenha tanto, ele pode performar tanto, evoluir tanto, que tem muitas pessoas que não engordam, porque ela tá dando a energia que aquele corpo precisa pra performar, pra se recuperar e pra ter aquele alto rendimento, né? Então, não necessariamente a pessoa vai ter algum aumento de peso, de gordura. Às vezes não, às vezes ela performa tanto, corre tão melhor, que fica ali no 0 a 0 e dá tudo certo. Mas eu vejo que também tem essas pessoas que têm medo, não comem tudo, acabam se lesionando, ou às vezes nem chega a fazer a prova porque não consegue, né, por não poder mesmo. E aí, numa outra, aí começa o tratamento, né, tipo, beleza, vou tratar, me cuidar. Numa outra prova seguinte, ela quer fazer diferente, aí ela aceita que ela precisa comer pra correr. Bem, né, no caso. E Dani, só aproveitando que a gente tá aqui falando de emagrecimento e essa questão de ter o combustível necessário pro nosso corpo, teve recentemente alguns vídeos que eu vi no TikTok que falavam sobre correr em low carb. E aí eu queria ouvir de uma profissional se isso é possível, se um corpo, assim, que se preparou pra fazer isso, realmente consegue, ou se, cara, é realmente colocar o corpo ali num estresse absurdo que não vale a pena. Saiu um estudo recente fazendo essa análise, porque o que a gente tem de mais preciso, assim, bem estabelecido por anos, que o carboidrato é a nossa fonte principal de energia. Então, se você estiver ali, correndo, e usar um gel de carboidrato, isso vai ser rapidamente absorvido, vai para sua célula muito rápido, aquilo vira energia e você consegue render bem correndo. A gordura, ela é de lenta digestão. Então, supondo que você consuma pasta de amendoim, que é fonte de gordura, aquilo vai ficar mais tempo no seu estômago. Então, é um trânsito ali, um tempo... Até ele te dar energia, vai demorar. Até te dar, tipo, às vezes é o final da corrida. Então, aquilo não foi muito bem aproveitado. Quando a pessoa se adapta a viver na low carb, o corpo cria mecanismos de se adaptar àquilo e conseguir gerar energia. Mas é fato que a performance é muito atrelada ao carboidrato. Ou seja, o carboidrato é o que dá mais performance, mais rendimento. E é o que vai te dar tudo que você proporciona, principalmente durante a prova. É possível alguém treinar num ciclo ali low carb, mas em momentos de treino, momentos de prova, ela vai acabar usando o carboidrato para uma absorção mais rápida e gerar essa energia rápida também. Então, assim, eu acho que é possível, mas os maiores estudos, até esse novo que saiu, ele diz que nada se compara ao carboidrato. Então, ele sempre vai ser de supremacia, entendeu? E até aproveitando, já fazendo uma conexão com a nova, né? Que a gente foi metralhado nas últimas semanas com a nova pirâmide alimentar. Que tudo que a gente sabia de nutrição até o momento estava errado. Dá um pouquinho de contexto. Acho que primeiro, acho que é até legal dar um contexto para vocês da pirâmide alimentar básica, né? Que sempre foi atual e que ela é um desenho assim. E que ela vai trazendo os alimentos e dentro
do tamanho que ele ocupa da pirâmide é, teoricamente, como seria a base da sua alimentação. Uhum. E por muitos anos, o primeiro... Na verdade, não por muitos anos. Acho que desde que existe a pirâmide, a base da pirâmide era carboidrato. E agora veio uma nova pirâmide dos Estados Unidos, né? Feita americana, é importante dizer a origem. Sim. Que traz a gordura, ou a gordura como base. Eles meio que inverteram essa pirâmide. Primeiro de tudo, que quem fez foram os americanos, que eles não são referência no quesito padrão de qualidade de alimentação. Por isso que eu deixei bem claro que é uma pirâmide, nova pirâmide alimentar americana. Tipo, o maior país de índice de obesidade, problemas de doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes. Líderes dos industrializados. Líderes dos fast foods industrializados. Eles não são nenhuma referência no quesito alimentação saudável. Se a Europa chegasse com uma pirâmide, aí a gente até respeita. Pode ser que a gente precise analisar melhor aqui, né? Mas a gente precisa também... Porque estudos, eles sempre têm um viés. E teve depois muito esclarecimento acima de quem estava por trás, de pessoas que levantam a bandeira da carnívora, da low carb, da cetogênica, que formularam toda aquela pirâmide. Então, como tem um viés, a gente tem que desconfiar, né? E a pirâmide americana que eles fizeram recente é invertida, onde a base maior tá no topo, separada por carnes e todas as proteínas e as fontes de gordura. E aí ela vai descendo e o carboidrato tá por último. Isso, para uma pessoa que não entende, ela fala, nossa, então o primordial e o mais importante é carne e gordura e o carboidrato é ruim, ou eu deveria comer menos possível. Só que a gente precisa sempre trazer que a qualidade do alimento importa. Então, lá nas diretrizes, nas especificações, eles até colocam que a gordura saturada deve ser de 10%, mas se a pessoa se baseia numa alimentação, nos alimentos que tem mais índice de gordura, vai facilmente ultrapassar essa recomendação. Vai se entupir de manteiga, bacon, então, queijo. não tem como você ter uma alimentação com um limite de gordura, sendo que a base é carne vermelha, bacon, manteiga e outras fontes de gordura, né? Que a gente sabe que precisam ser controladas por trazer problemas, principalmente cardiovasculares, né? E a base ali do carboidrato, ele não é um vilão desde que ele seja de boa qualidade. Ninguém tá falando pra você comer bolacha recheada, salgadinho e pão o tempo inteiro. É mais os carboidratos integrais, grãos, tubérculos, raízes, frutas. O que a gente tem de qualidade sempre teve na nossa alimentação, que é arroz, feijão, o básico da nossa alimentação, né? Inclusive, a gente tem um guia muito completo, muito bom, atual, se eu não me engano, é de 2014, e que ele é excelente, assim, ele traz tudo que a gente precisa. Então, assim, não é que a pirâmide que eles criaram é ruim, ela só precisa ser melhor interpretada, para que as pessoas não acabem colocando algo como irreal e levantando as bandeiras, né? Eles fizeram um desenho polêmico, ao contrário, que no fim diz a mesma coisa, mas... De uma forma um pouquinho diferente, para trazer uma polêmica by Trump, tipo isso. E, Dani... Gente, no final do dia... Sigam a pirâmide normal, ignorem um pouco os americanos. No final do dia, ninguém vai abrir a pirâmide e falar, olha, vou fazer meu prato de acordo com essa pirâmide. Não, você vai comer o que você deve comer, baseado no que seu médico, sua Nutri recomendou, o que você gosta, enfim. A pirâmide é um exemplo, mas assim, ninguém vai se basear exatamente nela, né? Então... E até aproveitando, assim, um pouco dessa confusão que essa nova pirâmide gerou, você sente que as mulheres, elas estão mais conscientes ou mais confusas, assim, quando elas vão pro consultório com tanta informação acerca da nutrição? Eu acho que elas estão mais informadas e curiosas, assim, querendo ter um corpo legal, ter uma saúde boa, se preocupar com o futuro, com a menopausa. Elas estão mais interessadas sobre o assunto. Mas como tem muita informação, principalmente nas redes sociais, eu acho que elas estão, no fundo, confusas, sem saber muito o que fazer, em quem acreditar. Porque, querendo ou não, nas redes sociais é mais sobre a opinião e a experiência de cada um do que um dado embasado, uma informação correta. E hoje em dia tem muita coisa, né? Então traz essa confusão. É difícil filtrar. Você tá falando e eu tô rindo, lembrando de um vídeo muito engraçado que a Luana Zucoloto fez, que ela chegou e falou assim, gente, vocês precisam decidir. Porque um dia eu acordo, aí a gente não pode comer ovo. Aí... Outro dia, agora a gente tem que comer ovo. Aí um dia falam que a pirâmide é gordura. Aí uma hora é low carb, outra hora... Então, é tanta coisa que cada hora, dependendo... E assim, é muita desinformação também, porque as fontes... Você joga na internet, você pode jogar qualquer coisa sem um estudo por trás. Então, acho que isso também aumentou um pouco de... A gente, cada hora vem uma tendência nova na alimentação. E acho que isso acaba gerando várias discussões de qual desses caminhos seguir. Então, acho que no final do dia é sempre importante você seguir
e buscar um profissional. Até, Né? mas também tem o contexto individual, né? Então, tem pessoas que se sentem melhor com uma dieta low carb, por exemplo. E então, a experiência de cada um conta e o autoconhecimento também. Então, as pessoas precisam buscar se conhecer, se entender e também acreditar em cada profissional ali que ela confia pra seguir uma linha. Porque se ela ficar cada hora num profissional que acredita em coisas diferentes, vai ficar tudo muito confuso mesmo, né? Então, é um pouco difícil, assim. Mas, se a gente falar dos mitos, o carboidrato, ele é vilão há muitos anos e continua sendo, né? Então, assim, tem vários mitos, principalmente em relação à nutrição. Mas eu acho que muita coisa também já está sendo desmistificada por conta da corrida. Porque, de toda forma, você pode correr sem estando em jejum, comendo baixo carboidrato. E aí, uma vez que você testa correr com carboidrato estocado no seu corpo, você vai ver a diferença. Nossa, sim. E isso tira um pouco do medo de, tipo, beleza, esse pão aqui não vai me engordar. Ele é apenas uma molécula de energia para eu fazer meu treininho básico. E aí você vai trazendo um pouco de tranquilidade, porque eu sei que as coisas pesam. Mas a gente põe também muito peso sobre algo que não necessariamente acontece. Né? Uma percepção que eu tenho muito, até o que aconteceu comigo, mas é que essa era, que eu acho que você até trouxe no começo do episódio, das mulheres começarem a buscar mais o esporte, não só fazer o treino, né, Sim. na academia, mas sempre com aquele fim estético, mas sim o esporte, a performance, um hobby por gostar daquilo, tal, e querer se descobrir boa em algo, foi abrindo muito, na minha cabeça também aconteceu, e conversando com muitas amigas, foi a gente começar a ter esse olhar de saúde pra nutrição. E ajudou muito a quebrar alguns medos, né, ou até fazer as pazes com algum tipo de alimento. Então, por exemplo, eu por muito tempo achei que eu tinha que treinar em jejum, e eu falava que eu não conseguia comer antes de... E eu falo, juro, eu já briguei. Toda vez que eu falava isso no TikTok, vinha gente ali nos comentários, eu ficava, tá, gente, mas vai comer, e aí depois você volta aqui e me conta. Porque eu corri por muito... Ah, Marcela, você não vai conseguir correr. Sim, eu já fiz uma meia maratona em jejum, foi horrível. Quase quebrei no meio, foi desesperador. Porque na época... Achava que eu não conseguia comer antes. Eu suplementei durante, eu comi bananinha. Na época, assim, fui fazer... Mas larguei em jejum porque eu achava que eu não conseguia começar a correr. Eu tinha colocado isso na minha cabeça, que eu acho que até foi algo que eu fui criando. Cara, a partir do dia que eu comecei a comer antes de correr, eu finalmente consegui evoluir na corrida, porque eu já corria há anos. E minha vida mudou, assim. De lesão, de me sentir bem, de disposição. Então, é isso, assim, acho que também a gente, de comer macarrão antes de treinar, comer carboidrato na janta, cara, faz muita diferença. E aí você vai entendendo o quanto aquilo te dá saúde, quando você se sente mais disposta. E você vê que às vezes cortar, e de novo, cada corpo tem, né, tem gente que talvez possa ter ali, tem que entender como seu corpo funciona, como a Dani disse, mas eu acho que é inegável que no fim o carboidrato ele faz um papel super fundamental. E a nutrição, que é basicamente a comida, né, o poder que a comida tem sobre o nosso corpo, por anos a gente viu a comida como algo negativo, de tipo, vou comer esse pão, ele vai me engordar na hora. Sendo que não é isso, assim, pra você ganhar X quilos de peso, de gordura, você tem que atingir X mil calorias, 7 mil, se eu não me engano. E assim, não é tão imediato, né? Igual, sair pra comer uma pizza, vixe, lascou, já engordei. Não é nada tão imediato. Nosso corpo também, ele é extremamente inteligente. E aí a gente começa a colocar a nutrição versus corrida, qualquer outro esporte, pelo benefício de, tipo, aquilo é o que é a base, é o combustível para você performar bem. Então, não é que você vai engordar, é sim que ele vai te proporcionar o desempenho que você deseja. Então, você começa a dissociar um pouco as coisas, né? Eu nunca me esqueço que eu tive uma paciente que eu passava, acho que 200 gramas de macarrão para ela comer antes do longo, alguma coisa assim. E ela seguia 100, acho que 150. Aí teve um dia que ela falou assim, Dani, você não sabe, eu coloquei 200 gramas. Eu nunca corri tão bem na minha vida. Isso que foi, tipo, 50 gramas de diferença. Ela resolveu testar exatamente o que eu pus, e ela sentiu a diferença no dia seguinte, porque é isso, é um impacto posterior, mas assim, faz tanta diferença, que eu sei que às vezes traz um peso comer tudo aquilo. Mas é para um benefício seguinte, né? Então, tem que perder o medo mesmo. E saindo um pouco, né, acho que a gente veio muito de falar da importância de que você tem que comer pra performar, mas eu acho que a gente vai entrar aqui no bloco e a gente tem visto que, infelizmente, tem voltado com uma força absurda e, enfim, até gera um mal-estar, você tá nas redes sociais, de conteúdos voltando pra falar de pratos minúsculos, dietas extremas, então tudo que eu como em dia, a pessoa come um tomate, vídeos começou, 5 coisas que eu faço... que são tóxicos. Conselhos tóxicos pra emagrecer.
Exato. Já viu? Voltou É. uma bolha, que eu sinto que a gente voltou pra revista Boa Forma em 2000, do tipo, só falta vir a dieta da sopa. Então, eu acho que a gente viveu uma Tumblr era... meia-noite pra quem viveu essa também. Não, eu acho que a gente viveu uma era muito legal das pessoas terem uma noção que elas não podiam falar certas coisas. E a gente ficou muito tempo das pessoas... Até o discurso mais voltado pra aceitação, eu acho que ajudou muito as pessoas se privarem de... Por mais que ela pensasse na cabeça dela, pelo menos ela não saia falando essas besteiras. Sim. E agora parece que de uns tempos pra cá, com essa volta antes mesmo até das canetas, mas de a galera começar com magras, que eu brinquei ali no começo, mas de fato, começou a virar um tipo, agora todo mundo quer... Voltou a falar que é lindo ser magra extrema, quanto mais magra melhor. Então a gente vai começar a dar conselhos... Absurdos. eu vi assim, dicas que modelos usam pra emagrecer. A menina dá dicas de tipo, e volta aquelas coisas de dicas, tomar um copo de água e botar um chiclete, sabe? Tipo, coisas que a gente já tinha entendido, que eu achei que a gente já tinha chegado num ponto que não era mais ok falar isso do nada e mergulhar do esgoto esse bando de conteúdo. Então, dito isso, dentro deste meio, por que essa volta da restrição é tão preocupante? O que você tem visto também do impacto nas pacientes? Realmente, assim, é uma coisa que você fala, como em pleno 2026 as pessoas ainda pensam e têm a coragem de colocar isso de forma externa. E o pior, acho que é ver a criação de um grupo de pessoas, tipo, numa seita, acreditando e... endossando. E fidelizando o que ela tá falando. Então, assim, parece que tem pessoas que meio que... vamos falar o que a gente pensa mesmo? E dane-se o impacto no outro. Então, às Já vi vezes... comentários horríveis de assim, comendo, ficando assim pra virarem me falar que tô parecendo anoréxica. Tipo, como se fosse um elogio. Gente, anorexia é uma doença, você pode morrer de anorexia. As pessoas tipo, não têm noção do impacto juro. desses hábitos, dessas atitudes em relação à construção de um possível transtorno alimentar, né? Que você cultiva pelo fato de querer estar cada vez mais magra. Então, às vezes, o TikTok tem muita coisa, né? Então, se você rola e vê lá, vira e mexe, tem pessoas colocando os relatos e as experiências, assim, na verdade, o antes e depois de corpos, quando usaram e estão usando as canetas, né? E aí, muitos comentários e as pessoas falam, o que você fez? Meu Deus, foi só a caneta ou você fez dieta e treino? As pessoas esperam por um milagre, mesmo usando tal medicamento. A pessoa precisa fazer um básico bem feito para ter um resultado. Mesmo usando algo mais ultra tecnológico e potente que a gente tem hoje em dia, ela vai continuar fazendo. Mas as pessoas ainda esperam que existe um milagre. E muitas pessoas acham que o passo é ter fome, é passar fome, é comer o mínimo possível para atingir X magreza. E acredito eu que com o advento das canetas, a questão da magreza está mais acessível, está sendo mais cultivada, tornando isso um objeto de desejo, uma coisa que está virando parte da nossa rotina como algo normal. Então, a gente está vendo as pessoas ficando muito magras, além da faixa de normalidade, né? Já passou do saudável, do adequado. Muitas pessoas usam sem nem ter a indicação para ficarem dentro daquele padrão que, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, mas só é mantido com o uso de algo tão forte quanto uma medicação. E isso vai cultivando pensamentos tóxicos em relação à comida. Ou seja, eu só vou me manter magra se eu não comer. Eu acho que talvez, eu não sei se já começou a surgir, mas eu vejo assim, minha preocupação é que comece a existir uma anorexia medicamentosa. Porque, basicamente, a anorexia é um fenômeno que a pessoa não come. Sim. É isso que ela para de comer, né? E hoje, se a pessoa às vezes não consegue parar de comer, ela toma um medicamento que te tira a sua fome. E aí, se você não tem uma cabeça... E aí, pra mim, o problema eu não vejo problema, é a cabeça da pessoa, o quanto que ela tá encaminhando aquilo. Porque se ela já tem uma tendência a ter um transtorno, ela fala, pronto, agora eu viro anoréxica. Sim. Aí eu não vou comer. Aí se você começa a ter fome, acho que em algum podcast que eu escutei, a Paty, que já veio aqui a Paty endócrino falando, que a pessoa começa a ter fome porque ela começa com uma dose, o ideal é que, assim, o medicamento não é pra você não comer, gente, ele é pra ajudar, mas assim, você tem que comer, não é porque você tá tomando. Sim. Nossa, comecei a sentir fome. Aí quer aumentar a dose pra não sentir fome. Então, assim, as pessoas não querem comer. E aí, no final, é uma anorexia. Quando você para de comer, você tá desenvolvendo uma doença. E aí começa a surgir o medo de algo básico da nossa natureza fisiológica, que é sentir fome. A gente precisa sentir fome. É completamente normal e esperado. Só que, como a medicação tira a fome, a partir do momento que você sente fome, você acha que o medicamento não tá fazendo efeito. Então, você vai criando a resistência e o medo de ter fome. Ou seja, você tem medo de fazer algo simples, tipo,
preciso usar o banheiro porque eu tô com vontade de fazer xixi. Você vai começar a ter medo de fazer xixi. Então, assim, você começa a barrar essa questão tão natural e aí você deixa de comer, sendo que é imprescindível, usando a medicação ou não. E até uma dúvida, assim, além desses efeitos mais psicológicos, tipo essa questão do medo, até romantizar, assim, transtorno alimentar, você já viu na prática pacientes que, assim, usaram a caneta sem indicação ou com indicação, mas aí ficaram muito tempo sem comer e tiveram aí efeitos mais biológicos? Porque uma vez que você tira algo tão importante, que é a comida, e começa a restringir muito a quantidade, por mais que você tá usando algo que te dá saciedade, barra seu apetite e não te dá fome, é o seu corpo ainda funcionando, então ele tá funcionando ali na reserva. Ou seja, uma hora ele vai cobrar a conta. E aí você tá emagrecendo às custas da sua saúde. Então chega uma hora que você vai ter algum efeito colateral, porque a ideia é que você não viva com a medicação para sempre, né? Vai ter algum momento que você vai tirar. E a gente consegue ver na prática alguns efeitos colaterais quando a pessoa come quase nada. Principalmente queda de pressão. Muito teto preto, muita falta de energia, baixo rendimento nos treinos, no trabalho, uma baixa de energia geral, assim, até humor deprimido. Também tem muita queda de cabelo, queda principalmente de massa muscular, né? Porque se você não tá consumindo o básico, mínimo da comida, principalmente proteína, seu músculo vai pro chão, vai pro ralo, porque o músculo é caro pra gente. Então, é difícil de você aumentar, de você criar. E pra perder, é muito rápido. Então, muitas pessoas que emagrecem muito, principalmente aquelas pessoas também que têm muito a perder, mas principalmente quem tá sem acompanhamento ou não tem a necessidade de usar medicação, se ela não fizer um acompanhamento correto da alimentação que ela deveria estar fazendo, ela vai perder músculo. E isso impacta totalmente no metabolismo, né? Então, a gente tem essa parte estética. Verdade, tem essa questão do metabolismo. Porque você vai comprometer o seu metabolismo a longo prazo. Porque, imagina, você tá perdendo muito peso. Então, do nada, o seu corpo perdeu ali 10 quilos, 15. Uma coisa abrupta do nada. Que, gente, não é um milagre, né? Assim... Tá bom, você perdeu, mas e aí? Como que vai ser daqui 2 anos, 3? A longo prazo, a gente ainda não sabe muito, porque é tudo muito recente. E a maioria dos estudos são feitos com pessoas que necessariamente precisam, obesos e sobrepeso e diabéticos. Não tem estudo com pessoas eutróficas, que seria o peso adequado, usando essas medicações. Então, a gente ainda não sabe muita coisa, entendeu? Então, tem muito comprometimento da parte estética, cabelo, pele, unha, fora os efeitos de gastrointestinais, né? Isso que eu ia perguntar. Então, tem muita azia, muito refluxo, constipação, que seria o intestino preso. Pela falta de comida? Caraca. Assim, o efeito, principalmente os mais antigos, né? Então, o Wegovy, o Ozempic e os outros, não tanto quanto o Mounjaro, que é um pouco mais tecnológico, dão mais efeitos colaterais, que é um efeito esperado ali da medicação, né? Então, vou tomar essa medicação e pode ter um efeito. Um desses efeitos é trazer esse enjoo, esse refluxo, essas questões gástricas, né? Mas também a falta do alimento forma menos bolo fecal, menos fezes, basicamente. Então, a pessoa que tá comendo menos, tá comendo super pouco, ela vai formando poucas fezes ao longo dos dias. E aí, ela também pode vir a ter baixa sede, vai bebendo menos água. Junta com pouca comida, quase não vai ao banheiro. Então, você junta, a tendência que a medicação já traz, por exemplo, constipação, com o fato de o dia a dia dela, por conta dos hábitos ali, já predispor aquilo, né? Então, você pode ter inúmeros efeitos colaterais, assim. Então, tem esses riscos. Nossa. E até uma pergunta agora, que enquanto a gente estava conversando, eu não tinha muito pensado, mas me veio na cabeça, né? Porque até então existia um processo, pensando em casos mais de obesidade mesmo, que era bariátrica, que é uma cirurgia. E para você fazer uma cirurgia bariátrica, era exigido algumas coisas, inclusive que você tivesse ali, né? Perda de peso? Mas você tivesse acompanhamento psicológico. Eu tive amigas que fizeram, né? Então, você precisa ter um nutricionista, você tem uma equipe que te acompanha. Psicotécnico, né? Que você tem... Psicotécnico não, mas é um teste que você tem que fazer, né? Você tem que ter toda uma aprovação psicológica. Tipo, não é um processo ali que vai... Porque sabe que emagrecer muito rápido muda muita coisa. E a sua cabeça pode ficar com várias questões de medo de comer. Enfim, pode desbloquear muitas coisas. Tem gente que migra por não conseguir mais comer. Tem muitos casos de bariátrica que as pessoas acabam migrando a compulsão por comida, por não tratar,
pra outros tipos de compulsão. Tem muitas pessoas que pós-bariátrica começaram a ter vícios em álcool, outros tipos de... Então, é um processo, e eu falo isso porque, infelizmente, eu acompanhei pessoas próximas que passaram por situações difíceis pós-bariátrica. Então, e é um processo que é super sério, tem a questão da cirurgia, mas hoje, eu acho maravilhoso, assim, super legal as canetas, realmente eu acho que é uma inovação, porque a gente vai conseguir combater uma doença como obesidade. Eu acho que tem muitos ganhos. Assim, a bariátrica é um processo super invasivo. Então, muitas pessoas ali acabavam fazendo. Você tem vários riscos, né? Você vai pra mesa de cirurgia e você não precisar. E conseguir ali fazer um tratamento com uma caneta, animal, maravilhoso. Mas deveria, talvez, ter, assim, começar a ter uma limitação de, pô, tudo bem, você quer fazer o tratamento? Cara, tem que ter. Então, o programa é você ter um psicólogo, você ter... Justamente porque a pessoa ali consegue garantir que você tá ali... bem orientado. Suporte, né? Porque senão o que vai ser? Mesmo quem não precisa, ou mesmo quem nunca foi magro, porque, gente, muda muito a cabeça da pessoa. Tem muita gente que, infelizmente, enfrenta obesidade há anos, que acha que quando vai ser magro vai resolver todos os problemas. E a pessoa dá uma virada de chave. Pô, tem... Já vi... Então, assim, se não tá com acompanhamento psicológico... É uma fase que dá uma bagunçada. Então, tem muitos efeitos também de saúde mental. Camadas. É muito complexo. E dizem que a bariátrica vai deixar de existir por conta desse avanço das canetas, né? E vão vir cada vez mais potentes, então provavelmente vai deixar de existir mesmo. Mas é isso, a pessoa se prepara para aquela situação. E hoje a gente vê pessoas que às vezes não tem nem um acompanhamento médico, uma indicação médica, uma receita médica, e vão usar a medicação de forma ilegal. Sem necessidade. Tem várias medicações clandestinas que vêm do Paraguai, coisas adulteradas, manipuladas, que a pessoa nem sabe o que tem dentro. Então, assim, tem N situações. Mas é isso, assim, o ideal seria esse acompanhamento multidisciplinar. Porque como que alguém receita uma medicação sem dizer o básico que a pessoa deveria seguir da alimentação dela do dia a dia? Porque vai mudar. Ela vai precisar ter adaptação de tipo, você não vai conseguir mais comer 3 ovos, vai ter que ser 2, às vezes até 1. E aí você vai ter que compensar em outra refeição ou com outros alimentos. Você precisa de uma estruturação a partir dessa novidade. E outra coisa que eu também acho muito, assim, que eu fico bem incomodada, que eu acho que, cara, mesmo tudo bem se você não tem um super, sei lá, obesidade e tal, você sempre enfrentou um sobrepeso na sua vida, cara, eu já tive sobrepeso várias vezes, então eu sei que, tipo, é muito desconfortável você ter ali um corpo fora do padrão, e isso envolve várias questões de autoestima. Tá, só que você já tentou fazer o primeiro... Você foi na nutricionista e tentou pelo menos fazer uma academia? Você treina, você tá... Enfim, tem outras questões. Mas se você não treina e não tenta comer bem... Eu tô vendo muitos amigos, eles não vão assistir, pois são homens, então... Vocês não estão aqui escutando, mas é pra vocês essa mensagem. Que bebem igual, enfim... Opala. Igual quando a gente... Exato. Tem um estilo de vida completamente errado... Não pisam numa academia, o que eu já acho um absurdo. Aos 30 anos de idade, você ainda não tem entendido que o mínimo que você pode fazer pela sua longevidade é atividade física. Não vão na academia. Bebem, comem errado para um caramba. Aí engordaram todos, né? Porque aos 20 todo mundo tinha aquele corpo. Aí engordaram, porque com esse hábito, obviamente, ninguém, né? Aí estão incomodados esteticamente. Aí veio... Então todos com dinheiro tomando Monjaro. Todos. Né? Uma grande parte ali. Todos eles estão nessa. Por quê? Porque não quer fazer o mínimo. Então, eles não querem parar de beber. Eles não querem buscar um nutricionista. Eles não querem treinar. Aí, eles começam a tomar um medicamento. E aí, emagrecem. Legal, mas aí... As custas da saúde. Gente, tipo... Eu fico, cara... E vai ficar tudo... Sarcopênico. Exato. Vários problemas de saúde a longo prazo. Que a gente... Eu creio que a gente não tem nem noção ainda do que pode vir a ter de impacto na nossa saúde, principalmente dessas pessoas que não tomam o devido cuidado por não se preparar, simplesmente porque acham que é uma pílula milagrosa que eu vou injetar no meu corpo e eu não preciso fazer nada. Simplesmente uso a medicação e vou emagrecer. Pra que eu vou me alimentar bem? Pra que eu vou na academia? Pra que eu vou beber 2 litros de água? Eu não preciso nada disso. É só usar a caneta aqui que meu mundo e não faz nada. Não, eu fico brava, porque eu falo, gente, não é possível. Não, e o que você comeu hoje? Nossa, eu já comi só eu falei, cara... Tipo, o problema é as pessoas usam a medicação. Aí perde muita fome. Pra continuar comendo as besteiras que elas exato. comem. Só que em uma quantidade minúscula. Gente, vai fazer... Assim, eu fico muito, juro... E realmente, eu tô vendo muitos homens, porque talvez eu tenha um grupo de amigos que, enfim, são menos... no mundo do esporte, então eu tenho muito esse recorte deles, assim, de homens fazendo isso. Cara... Mas aí até no contraponto, tem essa questão que é muito
perigosa, né, da pessoa, tipo, depender só da caneta, continuar comendo besteira, só que numa quantidade mínima e aí emagrecer. Mas também, qual que é o perigo de uma pessoa super ativa, assim, que continua treinando pra caramba, fazendo muito esporte, e aí tomando essa medicação e não comendo o necessário? Aí ela vai comprometer a saúde dela e ela pode acabar entrando no REDS, né? Porque pensa, ela tá lá treinando muito, continua tendo aquela demanda fisiológica, aquele gasto energético no corpo, só que ao invés dela estar nutrindo o corpo e trazendo o combustível que ela precisa para repor, seja assim, recuperação, o descanso, todo o processo de recuperação após o exercício, né, que vem também com a alimentação. Porque a alimentação é para preparar para o exercício, mas também para repor tudo que você perdeu ali, tudo que você rompeu de fibra muscular e todo aquele dano tecidual que gerou, né? Então, imagina a pessoa tá performando, entre aspas, né? Tá tendo todo aquele impacto de exercício, só que ela não tá repondo o que ela precisa. Então, a longo prazo, ela vai acabar entrando naquele quadro de REDS, baixa disponibilidade energética, que pode vir a ter diversos problemas hormonais, fadiga, lesão, ciclo irregular, baixa testosterona, no caso de homens, várias alterações por não estar se alimentando adequadamente. E acho que até uma coisa que eu tava pensando que é interessante, até acho que já tiveram outros profissionais, né, que também mencionaram o REDS, e algo que me choca muito é que parece que, às vezes, quando a gente lia sobre isso, parece que, é só a pessoa voltar a comer que as coisas voltam ao normal. Só que não, né? Algo que, assim, demora muito pra pessoa restabelecer essa normalidade hormonal. E é como se fosse uma memória genética que acaba ficando, assim. Não fica no DNA da pessoa, mas é uma carga de memória mesmo, que acompanha ela a longo prazo. Então, às vezes, a pessoa se recuperou, ficou saudável, mas ela pode vir a ter uma sensibilidade maior a desenvolver várias lesões. E aí, a longo prazo, ela começa a ter várias lesões recorrentes ou ter várias alterações no ciclo menstrual. Ela pode ter inúmeros impactos que, às vezes, não é agora, mas é ali na frente. Ou que ela demora para sarar daquilo. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, é carregada com ela por muito tempo. Eu acho que até o REDS, eu acho que alguém falou aqui que talvez a Paty, né, comentou que quando você tem o REDS uma vez, cara, você tem que ser vigilante sempre. Eu acho que ela comentou com a gente que a tendência de você ter você tem que ficar muito mais vigilante em relação a isso, porque a vez seu corpo já entendeu que ele pode chegar ali, muitas vezes ele vai mais fácil para aquele lugar. Mas eu acho que, enfim, saindo um pouco desse tema, não só das canetas, mas eu acho que uma coisa que também é importante dizer, porque eu acho que aí todo mundo também na internet fala, tal pessoa emagreceu. E é a caneta, tal, e acha que a caneta tá resolvendo tudo, mas se tem corpos na internet, gente, que a caneta, ela, como a Dani comentou, primeiro que eu acho que a pessoa, quem tá performando, a pessoa, se ela tá tomando uma caneta, emagrecendo, ela não está performando. As duas coisas não andam juntas, a não ser que ela esteja tomando outras coisas. Então, tem muita coisa que vocês estão olhando corpos na internet achando que é só caneta. E que as pessoas não estão usando só a caneta, tem coisas muito além. Eu vi o conteúdo de uma menina no TikTok que pelo menos eu falei, cara, pelo menos ela tá sendo sincera. Ela mostrou como é que conquistou esse corpo, ela foi filmar a geladeira dela, não, obviamente assim, um péssimo exemplo, mas ela mostrou que ela tinha o Mounjaro GH, que é um hormônio. Então, ela abriu então gente, esse é meu segredo, essa é minha geladeira para ter esse shape que eu tenho agora. Pelo ela menos tomava Mounjaro e tomava o GH. Porque, assim, hoje em dia é isso. A gente vê diversos corpos perfeitos de mulheres ali. Parece que tudo foi muito colocado, assim, a dedo naquele corpo. Então, extremamente seca, definida, com veia, com gomo. Mounjaro não dá shape, gente. Não dá. Então, assim, você hoje Mounjaro tira shape até. E ir pra sua sala e ficar no sofá, não vai cair do céu. Você não vai criar músculo, você não vai perder gordura do jeito que você quer. Ele é só um caminho, mas, assim, você vai precisar construir o básico para ter esses resultados. E quando a gente vê um corpo feminino muito esteticamente perfeito, entre aspas, com certeza aquilo não é natural. Porque já não é natural da nossa parte feminina ter um corpo tão assim, né? Dado a questão da gravidez, né? Que o corpo se prepara para esse fim. Então, aquele corpo não é real. Ela sustenta a base de vários emagrecedores e também bomba, anabolizante e vários recursos externos que a gente não tem nem noção da combinação que as pessoas usam. Claro que existe muita disciplina, foco, as pessoas também fazem a parte dela para manter aquele shape, porque tem muita gente que
toma esses anabolizantes, por exemplo, e não ficam tão secas. É porque elas não estão tendo também um cuidado com a alimentação, exercício e tudo mais. Não tem milagre, tá? A gente Não mesmo tem tomando milagre, anabolizante, você tem que treinar no final. Exato. Mesmo usando tudo, gente, você vai só... precisar Você continuar ainda vai ter que fazendo. treinar, Vai você ter que ainda tem treinar que fazer um o pouquinho. seu. Então, a gente não pode desmerecer também a disciplina, toda a organização, todo o dia a dia ali da pessoa que realmente faz pra manter tal shape. Só que é injusto com pessoas normais, que não são atletas, nem estão nesse shape, se comparar com algo completamente moldado de forma artificial. Não tem como você comparar, entendeu? Então, é muito danoso para as pessoas que assistem e veem aquilo e buscam por aquilo e não vão chegar de forma natural. Sim. Então, a gente precisa trazer a consciência disso, porque é... Nossa, é que, cara, quando eu... Tipo, se a gente tá falando só em relação à estética, eu concordo 100%, mas é que quando a gente entra numa parte mais de competição esportiva, aí, cara, eu acho que é um atalho muito injusto, assim, Muito. sabe? Exato. E deveria ser pego no doping pra pessoa, mesmo que não é amador. Aliás, mesmo que é amador. Exato. Porque é isso, as pessoas performam melhor usando testosterona, usando qualquer anabolizante, qualquer recurso desse sentido. Porque ela vai ter mais energia para aquilo, ela vai desempenhar melhor do que uma mulher que não está usando nada. Exato. Então, é extremamente injusto, deveria ser proibidíssimo. Gente, uma fofoca, assim, uma fofoca num comentário sobre Fofoca meios de aberta esporte. para todos. Não, uma fofoca de meio, de tipo, meios de esportes diferentes, né? Na corrida, eu acho que as pessoas, elas são muito mais... Não é falado abertamente sobre o uso de anabolizante. Tipo, as pessoas, mesmo se alguém usar, nunca vai abrir. Agora, já fui do CrossFit. Gente, no CrossFit, eu fiquei muito assustada. Porque a galera que competia era pré-requisito, assim. E a galera falava, que nem fisiculturismo, mas aí também, aí todo mundo tá usando, então... Eu fiquei, gente, mas era tipo... Todo mundo que era atleta lá, que tinha nomes que eu até esqueci, mas que ganhava pódio, era... Já tava meio que no pré-requisito, assim, todo mundo já sabe, já Nossa, é normal, e no box né? era brincadeira, e eu falava, gente, tipo, eu me assustei quando eu cheguei naquele mundo que eu falei, caramba, de repente todo mundo tá tomando alguma coisa, porque o shape maior, eu acho que esse é o ponto. Quando você vê uma pessoa bolada, com... Muito volume aí muscular. você já olha e você fala, tá, já parte do princípio. Agora, corrida, às vezes tem anabolizantes que não te dão esse shape, Sim. tem só um ganho de performance, e aí que é mais Sutil. disfarçável, né, digamos, ali. Com E aí eu certeza. acho que aí por isso que é mais fácil Passar. as pessoas passarem, porque a gente ainda pensa uma visão anabolizante, um shape específico, né, do fisiculturista. A gente relaciona muito com isso, e tem muitas outras coisas que a gente nem sabe que existe que Mas ajudam. pode trazer também o corpo, não precisa ser tão volumoso, pode ser simplesmente extremamente definida, seca e performando muito. E aí você fala, nossa, mas... Esquisito, né? Esquisito, né? Tá muito avançada, assim. E não tá... come direito, aí você fala, e não gente... come tanto, e não engorda. E não se lesiona. e não funciona. Então, realmente... É meio estranho, você fala, a conta não fecha, né? Então, assim, cuidado com o que vocês acreditam na internet. E o problema é vender uma coisa Ai, que sim. ela faz exato, completamente exato, ao contrário. Então, exato. assim, Ai, essas isso pessoas que daí- emagrecem usando um coquetel de coisas e vendem produtos digitais e várias outras coisas com a proposta de que não, faça essa dieta que eu estou propondo e você vai ter esse resultado. Pra mim, isso Porque é a pessoa normal lá da vida CLT, que trabalha horas e tem várias obrigações e Nem só da vida CLT, qualquer pessoa. Gente, assim. qualquer pessoa se você normal, quer entre fazer, aspas. você quer fazer o que você quiser fazer com o seu corpo. Você sabe dos riscos, você é adulto. Mas eu sei dos riscos e quero arriscar mesmo assim. Tá bom, vai. Mas agora, você aparecer na internet falando que você foi só dieta e treino e vendendo Whey, ainda. creatina. E ganhando dinheiro ainda em cima disso. Ó, usa esse produto Whey, aqui. creatina. Que esse produto foi que me deu esse shape. Gente, comercializar, usar o seu corpo como modelo pra vender coisas falsas, eu acho que isso pra mim, assim, já vai pra outro nível de macaratismo, assim. Então, é bem incômodo essa questão, assim, e de novo, não acredita em tudo que você vê na internet. Assim, existe o fato genético. Tem pessoas que estão extremamente Sim. abençoadas e que nascem com aqueles corpos. Mas, gente, quem muda? Uma pessoa que muda em 4 Mas- meses. Tem uma influenciadora muito grande que, do nada, ela meteu o shape em 3 meses. E, assim, um baita shape e lançou uma marca de suplementos. Gente, não é o whey dela, tá? E eu já atendi pessoas seguindo a dieta dela. Ah, é? Uma menina de 14 anos, se eu não me engano. Então, Nossa, gente, isso é muito Ela preocupante. seguia exatamente o que ela fazia e usava os suplementos dela. À noite era só 6 ou 8 ovos e só comia isso. E eu não vai ficar com Cara, eu shape, fico chocada. Então, A voz tá mais grossa do que não sei o quê, mas... Não, gente, então assim... Muito cuidado das pessoas. Isso eu acharia lindo se ela falasse o que tá usando. Ah, é, Nossa, melhor, agora ficar falando que exato. come ovo e toma whey, desculpa, entendeu? Pois é.
Enfim. Mas vamos continuar aqui agora, sair um pouco desse tema polêmico, que eu acho que a gente acabou falando bastante, mas para um tema que é muito presente na vida dos corredores e que a gente ainda não tinha trazido aqui, que é sobre a saúde intestinal. A Dani, eu quis trazer esse tema com ela, porque a Dani também é super especialista nesse tema. E hoje, dentro da corrida, principalmente quando a gente começa para longas distâncias, quem nunca aí teve um desconforto durante o treino, teve já um piririzinho durante uma prova. Então, a gente não tem que normalizar correr com desconforto. E, na verdade, não só correr com desconforto, viver com desconforto, né? Então, acho que vamos falar um pouquinho ali. Qual é a relação entre o intestino e performance na corrida, mas também o intestino e alimentação no geral? O que a gente tem que ficar atento? Parece que é meio intrínseco a performance, a questão da parte intestinal que fica mais delicada, porque o intestino, ele absorve tudo que a gente está comendo. E após a absorção do alimento, ele vai ser transformado em energia. Mas a partir do momento que a gente tem algum comprometimento nas etapas, ou seja, a pessoa digeriu mal ou absorver mal, ela vai ter algum comprometimento após. E às vezes esse comprometimento é traduzido em dores, estufamento, diarreia, gases, qualquer um desses sintomas, né? Quando a gente tá falando principalmente da corrida, a gente precisa suplementar muita coisa para o seu corpo ter essas condições ali básicas de combustível para ter o exercício. Uma vez que entram suplementos de fácil digestão, principalmente os géis de carboidrato, por exemplo, se você não tá adaptado, se você não tá hidratado, se você não tá num dia bom, aquilo pode cair muito ruim dentro do seu intestino. Às vezes até pela falta de água, ele causa uma osmolaridade ali que puxa essa água e no ambiente que tem pouca pode trazer a diarreia. E claro que junta o volume, né, daquele tanto de carboidrato, que às vezes a pessoa não se adaptou àquilo, não fez um treinamento, a gente precisa treinar a pessoa se acostumar a fazer aquela suplementação e treinar o intestino a receber toda essa suplementação para ele se acostumar. E não no momento da prova, tipo, eu uso isso aqui, que falaram que é o que tem que usar, e ela testa naquele momento. Então, assim, é esperado que dê algum desconforto pro corpo se adaptando e ele entendendo aquelas cargas, mas não é normal, igual você falou, viver no desconforto. Então, ter dor, ter sangue nas fezes ou muita constipação. Fiquei até assustada. Ela até arregalou os olhos. A barriga muito distendida, muita dor, ou não ir no banheiro a cada 3 ou 4 dias. Então, assim, alguns sintomas mostram os desequilíbrios, né? E o intestino, como todo mundo sabe, é importantíssimo, né? Ele é nosso segundo cérebro. E se ele não tá saudável, se ele não tá adequado ou bem cuidado, a performance vai acabar ficando comprometida, porque se você não tolera o que você come e você passa mal, como que você vai desempenhar bem o treino, sendo que você tá ali constantemente correndo, aquilo vai te dar dor e você não vai conseguir terminar. E o próprio movimento da corrida, ele estimula, né? Já, naturalmente, ele já estimula... Estimula o peristaltismo, que é o movimento do intestino. Então, pensa, tem o fator mecânico, tem o fator do movimento, aí entra um monte de carboidrato ali, o corpo, ele pode realmente entrar num pane ali, trazer algum desequilíbrio. Por isso, precisa treinar, testar, entender como que você funciona. Tem gente que come banana para correr e tem azia, passa mal, tem desconforto, tem outras pessoas que amam comer banana. Sim. Tem gente que dá melhor com sólido, com pão, tem gente que gosta dos de leite, de geleia, ou só um super coffee mais alguma outra coisa. Tem gente que come tudo e não passa mal com nada também, né? Tem gente que come um monte de coisa. Um pratão gigantesco e não passa mal. Então, assim, é muito a questão de como tá esse intestino, como é a digestão dessa pessoa. É muito individual. E, voltando ao uso das medicações, as canetas, né? Elas lentificam a digestão. Então, pensa, você fica por mais tempo saciado e sem fome. Então, essa digestão vai ficando lenta. Então, tudo que você come fica horas ali. Ou seja, mais tempo naquele estômago, mais tempo no intestino, mais tempo fermentando aquele alimento. Tá me dando uma agonia, tá? Então pode dar... mas pode dar mais gases, mais desconforto pra quem tá usando as medicações, né? Desculpa. Não, pode continuar. Pode falar. Não, eu já acho que eu já finalizei. Não, é que eu fiquei pensando assim, por exemplo, se chega um corredor, só um parênteses antes, eu acho que é por isso a gente falar também que quando a gente tá treinando para um ciclo de maratona, a gente realmente tá treinando para essa alimentação, não é balela, a gente literalmente tá treinando ingerir gel a cada 25 minutos, ingerir não sei quantas gramas de carbo pré-treino, tudo isso conta pra você chegar na prova.
e performar bem. Mas Sim. a minha dúvida é mais, por exemplo, chega um corredor lá que, cara, tem esses sintomas de diarreia ou desconforto ou estufamento. O que dá pra fazer, além do treino, pra melhorar esses sintomas e a pessoa conseguir correr de uma forma mais confortável? A gente precisa entender como é a alimentação dessa pessoa, o que ela costuma comer Uhum. e o que ela tem mais sensibilidade. Porque às vezes a gente vai retirar alguns alimentos, que pode ser que ela seja mais sensível, substituir por outros, ou até reduzir quantidade, meio que você vai fazendo uma brincadeira com as opções, com o que a pessoa realmente tolera ou não. Tem até exames específicos que a pessoa consegue fazer para ver se ela tem alguma condição mais específica mesmo, que daí você já exclui diversos alimentos para trazer esse equilíbrio intestinal. Mas às vezes é disso, de entender a individualidade dessa pessoa. Tipo, não me dou bem com tal coisa. Então, beleza, a gente coloca outra coisa. E vai adaptando aquele corpo a receber. Então, eu não consigo usar o gel de carboidrato, me dá dor. Usa metade, vai espaçando, vai tentando, a gente vai introduzindo isso aos poucos. Às vezes é para alimento, né? Tem gente que não tem vai algo se que adaptar ao gel tem algo que é mais comum, assim, das pessoas terem essa a própria sensibilidade? banana que eu falei, que é um carboidrato de rápida digestão, né? Uma fruta muito boa, mas pode trazer muitos desconfortos intestinais, Olha principalmente quando tá muito madura. Ela pode fermentar mais no intestino, né? Então, a banana, por exemplo, é uma questão. Mas a gente sabe que os alimentos que fermentam mais, que até tem o termo, né, de food maps, que são os carboidratos de fermentação. Food map é isso? Que são as siglas, né, de cada substância ali, que basicamente são carboidratos fermentáveis. E aí tem uma lista dos níveis dessa fermentação diante do alimento, mas os principais são os que estão mais presentes na nossa vida, né? Que é feijão, brócolis, cebola, alho, grão de bico, até fruta como avocado, maçã. Putz, mas grão de bico é complicado mesmo, se você não deixa preparando. E às vezes, mesmo deixando preparando, se a pessoa é muito sensível, ela não tolera. Então, às vezes, assim, não é o suplemento, não é o que tá em torno ao treino, é a alimentação dela como um todo, né? Então, às vezes, ela almoçou lá, arroz, feijão, carne, brócolis. E aquele feijão lotado de cebola, alho e tal. Aí, ela vai treinar no final do dia, tá quase morrendo de estufamento. Então, às vezes, não é o gel ali que ela tá usando, é o contexto da alimentação, né? Até às vezes muita salada. Eu sei porque a Dani é minha nutri agora também. A gente começou o trabalho juntas, mas eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, eu já tive que fazer um teste com o FoodMaps, por exemplo, bowl de salada, se eu como todos os dias, eu amo bowl de salada. Tava muito calor no final do ano passado, eu tava comendo todo dia na janta. Eu começo a ficar com a barriga e muitos gases. Pela quantidade de folhas. As folhas mesmo, elas podem, né, fermentar um pouco. Porque quando a gente pensa na corrida, a gente pensa o quê? Fonte de energia rápida. As folhas são alimentos crus e gelados, que lentificam a digestão. Tanto que a gente fica bem saciada após comer um baldão de salada. Ou seja, isso não vai dar energia rápida, até porque não tem nem quantidade significativa de carboidrato na salada, né? Então, não é o pré-treino adequado. Por mais leve, saudável que seja, até porque tem muita fibra. Então, quando tem muita fibra, pode fermentar mais. Então, pensa, você fez um baldão cheio de fibra. Aquilo vai ser digerido muito lentamente. Pro dia seguinte, não vai te dar energia. Aí você vai lá, tá correndo, movimento e tal, às vezes tomou um café, pode dar muito estufamento, muita dor. Então, também existe essa coisa de adequar os pré-treinos de acordo com os exercícios, por mais saudável que seja o baldão de salada. Você vai ter que deixar para outro momento que não o seu jantar pré-longo, né? Eu tenho, por exemplo, também muito alho e cebola. Então, o meu macarrão pré-treino é tipo, molho de tomate sem tempero, porque é o que, senão eu fico com muitos gases e muito desconforto. Eu não tenho vontade de ir no banheiro, mas eu fico com um desconforto muito grande. É horrível, né? Você correr com a barriga doendo e dura. Não tem como. Então, as pessoas que têm um intestino mais sensível, tem que ter uma atenção maior ao que come. Tem gente que come qualquer coisa, sai correndo no dia seguinte, dá tudo certo. Outras pessoas mais sensíveis, como no seu caso, que tem intestino irritável, tem SIBO, qualquer outra alteração, precisa trabalhar para colocar ao redor do treino alimentações fáceis de digerir. Porque se você coloca muita fibra ou, enfim, um alimento muito pesado e tal, no dia seguinte vai dar ruim. Por mais saudável que possa ser, né? Feijão, brócolis, cebola, alho, é tudo maravilhoso, tem vários benefícios. Mas para quem tem o intestino sensível, vai fermentar.
fermentação para corrida não é legal. Gente, acho que aqui a gente falou um pouco do quanto é importante, de fato, não só a gente treinar, se alimentar bem pra treinar, mas também treinar o que a gente vai comer pra poder também ir acertando a nossa corrida. E nada como, o mais importante, acho que é o que a Dani falou no início, a gente se conhecer. Não existe um padrão, não existe a dieta do amiguinho, acho que cada corpo é individual e você poder ter esse autoconhecimento, inclusive como você reage a certas alimentações, é essencial para que você consiga ter uma alimentação legal que vai te sustentar na corrida, na performance, também no dia a dia, porque ninguém quer ficar ali, esses desconfortos não são só na corrida, a gente também pode ter no dia a dia. Bom, e eu acho que a Dani, ela falou muito sobre como a alimentação, ela ajuda a gente, não só nisso, mas também o quanto é importante a gente ter constância e sustentar tudo isso a longo prazo, né? Exato, e isso conversa muito com a All Out, que é a nossa patrocinadora agora de 2026, que acredita muito na performance e no conforto também, e em respeito à rotina real que todas nós temos. A Dani vai receber um conjunto da All Out, que tem peças maravilhosas, com muitos bolsos, tecidos super tecnológicos e que sempre ajudam a gente a viver o esporte que a gente ama com muita liberdade. Porque assim como a gente precisa ser constante na forma de buscar, buscar uma alimentação saudável, a gente também precisa ser constante nos nossos treinos e nada como um look que nos ajuda nessa jornada, trazendo todo esse conforto, liberdade, funcionalidade que só a All Out entrega. Exato. Amei, pode abrir? Óbvio! Gente, adoro lookinhos. Ai, as cores são lindas! E vocês têm desconto! Girls Who Run no site da All Out. Vocês têm 10% de desconto. Aproveitem, os looks são maravilhosos. Esse top aqui que a Dani tá mostrando tem 3 bolsos, tá? 2 do lado e 1 atrás. Não, é perfeito, então dá pra levar tudo. Maravilhoso. Melhor coisa, né? Maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. No site sempre tá com coleções novas, então assim, fiquem atentos a novidades, porque a All Out tá arrasando esse ano. Faz muita diferença, né? Não, mais muda toda a experiência. A gente não quer correr com roupa desconfortável, com intestino desconfortável, nada. Olha só. Lindo. Amei. Belíssimo. Depois prova, conta pra gente o que você achou. Agora, puxando até um pouquinho pro final, o que você acha que precisa mudar no discurso da nutrição feminina e esportiva no geral? E já juntando com essa pergunta, também um recado que você gostaria muito que as mulheres que estão escutando a gente entendessem hoje. Eu acho que seria muito bom se a gente pudesse trazer uma leveza em relação à comida. Seja para não descontar na comida os seus problemas, suas emoções, porque eu sempre gosto de falar que comida nenhuma resolve os nossos problemas. Então, se você tem um problema no trabalho, e se você comer um chocolate, vai ser um prazer imediato, mas aquilo não vai resolver o problema do trabalho. Vai aliviar a sua situação, mas você vai ter 2 possíveis problemas. E não tem nada pior do que a gente viver comendo com culpa, carregar esse peso que a comida não deveria ter. Então, é muito importante que a gente busque fazer as pazes com a comida e entenda que é basicamente para nutrir o nosso corpo e trazer esse bem-estar, longevidade, performance para os treinos e até para manter esse corpo vivo de uma forma saudável e adequada e equilibrada daqui e pra vida inteira, porque a gente precisa pensar mais a longo prazo e não só pro agora, né? De tipo, quero ficar magra, 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 a todo custo, a qualquer instante, qualquer instância, na verdade, sem se lembrar de que daqui a alguns anos você pode querer ser mãe, ou você pode ter algum problema de saúde que você precisa ficar internada, ou enfim, qualquer questão aí relacionada a longo prazo e longevidade. Então, querer estar bem no nosso corpo, na estética, é imprescindível. A gente não é negligente, Hipócrita? Não é hipócrita a ponto de falar, não, ninguém precisa ser magra aqui, a gente não quer ser magra. Não é isso, a gente quer sim estar bem, né, visualmente, na roupa, pessoalmente, em como a gente se sente, de fato, porque a gente sabe que como mulher a autoestima é tudo, e a gente precisa trabalhar pra estar com a autoestima boa, né? E a alimentação vai contribuir pra isso. Mas se a gente vê a comida como algo que distancia da nossa essência e comer cada vez menos e ter cada vez mais medo de comer, a gente só vai criar uma cultura que vai ter medo de comer e que vai ver a magreza como algo normal e saudável. Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa referência, porque se a referência é essa magreza extrema, vai ficar cada vez mais complicado a gente se manter bem saudável dentro desses padrões reais, né? Então, queria trazer a importância de se cuidar a partir de uma nutrição equilibrada. É isso, gente. Silenciem conteúdos que não agregam nada. Fujam de dietas milagrosas sendo faladas no TikTok. Busquem uma profissional. E, óbvio, olhem sempre pro alimento como algo que tá ali pra te nutrir, te dar força pra você fazer as coisas que você ama. E agora, Dani, a gente vai fechar com
o nosso giro rápido, que a gente segue, galera, na missão de achar um nome pra esse quadro, entendeu? Como Giro assim? rápido. Porque Porque é tipo um bate-bola. Ah, tá. Tipo, perguntas e respostas rápidas. Exato. Só que a gente tá num podcast de corrida. E E giro as nossas rápido referências parece... são do Futebol, ciclismo e do futebol. Então, assim, gente, continuem aí, a gente vai tentar achar, a gente vai premiar. Já Agora sei. é o momento do tiro, é jogo rápido. Tiro é uma questão que eu já pensei, tiro rápido. Gente, ó, vamos deixar quem comentar e a gente vai escolher, a gente vai postar no Instagram. Tem que ser relacionado à corrida. Uma sugestão sim, e aí quem ganhar a gente vai dar um look da All Out. Boa. Pronto, Então acabamos eu não de vou dar mais definir. ideias, vocês que... Lutem. Mas a Dani pode ir lá comentar Aí vai e lá a e gente eu vai ganho. escolher o nome desse quadro. Mas bora, vamos lá. Você quer começar a perguntar? Eu começo. Boa. Um mito comum sobre a nutrição esportiva. Carboidrato engorda. Um erro que você vê com muita frequência. Não comer carboidrato. Um hábito simples que ajuda muito. Beber água. Algo que toda corredora deveria saber. O carboidrato não vai te engordar desde que feito e calculado exatamente porque você precisa. Uma mensagem que você gostaria que chegasse pra todas as mulheres. Não tenha medo de comer. Cortar carboidrato é... Um erro. Gente, aqui somos carb lovers, entendeu? Carbs. Coma carboidrato, vai comer seu macarrão agora que a gente acabou esse episódio. Vai... É só fazer tudo de forma adequada porque você realmente precisa, sem criar 1000 coisas na cabeça e buscar ajuda pra fazer da forma ideal que você precisa, porque se você não tiver um acompanhamento, realmente Vai ficar difícil. vai ficar difícil. Boa. Então, Dani, muito obrigada por você trazer com tanta clareza e tanta informação de um tema tão necessário. Acho que nutrição, ele rende uma série de Nossa, episódios, porque eu acho que aqui, dentro de episódio, a gente foi tentando segmentar para esse episódio não ficar tão longo e já tá, assim, já passou de 1 hora de bate-papo. Mas com certeza a gente vai querer que você volte aqui. Acho que tem muita coisa legal pra gente ainda falar. Eu quero muito que a gente aborde mais sobre intestino, por exemplo, que eu acho Sim. que a gente passou de uma forma mais geral. Outras temáticas, nutrição comportamental, por exemplo, também é um tema que a gente nunca trouxe, eu acho muito importante, ainda mais relacionado a tudo que a gente falou. Então deixe nos comentários também que outros temas de nutrição, quem sabe a gente não começa ali a ter uma série mais constante sobre um tema que é tão importante e é tão... Tão presente na nossa vida. Exato. É, É isso. comida. Comer, a gente Vida- precisa comer e tomar Exato. água pra viver, são 2 necessidades básicas, assim, praticamente. Então acho que a gente precisa lidar com isso com muita paz de espírito. leveza. Exato. E esse episódio é um convite também pra vocês olharem a nutrição com mais responsabilidade e menos punição. E a Dani também deixa as suas redes sociais, onde o pessoal pode te achar. Quem quiser passar em consulta com você, conta Sim. ali. Exato. Pode dar um recado pra aquela câmera ali. Vocês vão me achar facilmente colocando @NutriDaniJodara. A maioria das redes é sempre esse nomezinho e eu tô tentando ficar ativa por lá. E é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho, falar um pouco sobre a nutrição que eu amo. E obrigada por quem tá assistindo. E quem quiser também uma Nutri, a Dani atende na região de Pinheiros, mas você atende online Sim, também. Online, mundo todo, e Pinheiros aqui na região de São Paulo. Boa, então a gente tá aqui deixando também na descrição desse episódio as redes sociais da Dani, pra vocês poderem acompanhar ela por lá e também eventualmente marcarem uma consulta. A gente agradece de novo por você ter topado essa conversa com a Obrigada. gente. Obrigada, amores. E não esqueçam, galera, comentem o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver. Acho que a gente tá pedindo bastante a participação de vocês nesse episódio. Possíveis dúvidas. Exato. Exato. Possíveis dúvidas pra gente abordar, tanto no nosso Instagram, que a gente também trabalha bastante conteúdo lá, quanto novos episódios que a gente pode trazer. Não esqueçam de caminhar esse vídeo, esse Pra episódio, mulherada. para as outras amigas. Manda no grupo das amigas, acho que é um tema que tá todo mundo Importante. precisando escutar um pouquinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal desse tema, seguir a gente no Spotify e nas redes sociais. É isso, e toda quarta-feira tem episódio novo. Beijo! Beijo!